Você sabia que a terapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, é tão eficaz quanto o uso de medicação? Tá bom, para começar, vamos imaginar que nosso cérebro é um computador. De certa forma, não deixa de ser. Mas o que a gente faz com o computador? A gente troca um HD, troca uma memória, troca alguma coisa ali, um chip, tira fio, bota fio, faz toda aquela algazarra para poder tornar ele um computador mais eficiente, mais eficaz, mais rápido, e que ele pare de processar coisas que talvez nem utilize, né? Às vezes o computador está ali processando um programa que você nem vai usar naquele dia. Agora vamos trazer isso para a mente. A gente faz a mesma coisa. O que é processar algo que você não vai utilizar? Isso é ansiedade. A ansiedade é você ficar com medo do futuro, com medo de que aconteça alguma coisa. Então você acaba tendo um trabalho a mais processando algo que nunca vai acontecer. Já pensou você ficar processando coisas usando a sua mente para algo que nunca vai acontecer? Ainda bem que isso não acontece com ninguém, né? Voltando aqui ao nosso assunto cérebro, vou botar como exemplo o comportamento procrastinação. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo esse vídeo já procrastinou, está procrastinando agora, vendo esse vídeo, ou vai procrastinar. E o que seria procrastinação? A procrastinação nada mais é do que algo ligado à ansiedade. A ansiedade pode vir do medo de fazer alguma coisa e dar errado, ou fazer algo e não conseguir terminar. Por exemplo, eu tenho aqui uma xícara. Se eu for uma pessoa que quer fazer uma xícara e procrastinar a execução dessa xícara, concorda comigo que eu nunca terei uma péssima xícara feita por mim? Porque afinal eu não fiz a xícara. Logo, procrastinar deixa a gente num conforto, num estado confortável de que aqui não sai nada errado. Por quê? Porque não sai nada. Então não tem como errar. Mas espera aí, a vida não funciona não fazendo nada. A vida não funciona procrastinando. Você não consegue chegar nos seus objetivos, no que você traçou. Principalmente você não está reeducando sua mente a controlar a sua ansiedade. A ansiedade é muito controlada na terapia, mas também não é só na terapia. Bom, eu mesmo tenho pacientes que durante a anamnese, aquele período inicial, eu identifiquei pessoas que conseguiram fazer uma psicoeducação, sem saber esse nome, claro, diminuir o seu nível de ansiedade meio que de forma instintiva. Então não necessariamente todo mundo tem que fazer terapia. Isso é uma falácia. Alguns casos realmente é indispensável a terapia. Mas também tem aquela pessoa que precisa de um olhar de fora, um olhar de um técnico de fora, porque ele está muito focado naquele problema, naquela ansiedade, e não sabe como sair daquilo. E essa ansiedade pode gerar algo pior, né? Sair de um transtorno de ansiedade generalizada para uma crise de pânico, e aí você começa a treinar seu cérebro a agir de forma ansiosa. Eu costumo falar para meus pacientes uma coisa: o cérebro é como se fosse uma pessoa treinando basquete. Quanto mais você treina o basquete, você é o cestinha e você treina, você vai virar um ótimo cestinha. E se você for uma pessoa ansiosa e não tratar a sua ansiedade, você vai ser ótimo em ser ansioso. Então o cérebro é como se fosse uma pessoa jogando basquete. Quanto mais cesta ela fizer, mais treino ela fizer, ela vai ficar ótima em executar essa tarefa. Quanto mais ansiosa ela fica, melhor ela fica em ser ansiosa. Eu sei que parece estranho falar assim, mas é assim. Ela vai ficando ansiosa, vai se acomodando na ansiedade, o que não é de forma alguma um lugar confortável de se estar. As pessoas que conseguem sozinha fazer essa psicoeducação, beleza, parabéns. Esse é o caminho. De quem não consegue fazer, tá vindo para terapia para treinar, se psicoeducar, para poder mais tarde sozinha fazer essa tarefa da forma correta. Tem gente que é autodidata, nasce, não precisa ir para a escola e já aprende a ler, escrever, matemática e tudo. E tem gente que precisa ir para a escola e aprender com o professor, que é a grande maioria. Porém, o mais importante desse vídeo eu retomarei agora, que é o uso da medicação e a terapia. Eu não falei no início do vídeo que em algumas patologias a terapia pode ser tão eficaz quanto a medicação? Então, é esse exemplo que eu vou citar agora. Então atenção, na maioria dos casos,
quando você toma aquele comprimido para diminuir aquele sintoma que você está sentindo, seja de ansiedade, etc., esses mesmos sintomas podem ser suprimidos apenas com a reorganização da forma de pensar, a forma de ver o mundo, a forma de interpretar as pessoas que estão à sua volta, a forma de reinterpretar alguém que você acha que está te atacando de alguma forma. Isso a gente chama de reestruturação cognitiva. E reestruturando a sua cognição, que é cognição basicamente é a forma como você vê algo, interpreta e gera o comportamento, você está gerando a neuroplasticidade, você está gerando a reestruturação, você causa essa neuroplasticidade de dentro para fora. Você começa a ver de outra forma aquilo e aquilo não te traz mais ansiedade, não te traz vários outros sintomas. Bom, para quem não conhece, esse aqui é o Nolan. Vou te utilizar, tá? Posso te usar? Você deixa eu te usar? Quem cala consente. Então vamos falar um pouquinho de comportamento. Esse serzinho aqui não é tão diferente da gente. Ele age por instinto, porque ele, quando faz xixi no lugar errado, ele recebe basicamente estímulos negativos. E quando ele faz alguma coisa certa, ele recebe estímulos positivos. Tipo, um beijinho, tipo um carinho, tipo jogar bolinha, um biscoito, alguma coisa que dê pra ele algo mais voltado à dopamina do que um estímulo negativo do tipo, sei lá, bater com o jornal do lado para poder fazer um barulho meio aversivo para ele. O que Skinner usava muito, Pavlov, muitos estudiosos do comportamento faziam. Vou liberar ele aqui agora também, coitado. Tadinho dele, né? Vamos liberar o bichinho. Encheu de pelo aqui agora. Então é isso, ele tem o estímulo, seja ele positivo ou negativo, aversivo, pode chamar do jeito que você quiser, ruim, bom, mas ele tem o estímulo exatamente para poder regrar o que ele deve ou não fazer. Fez xixi no tapete? Vamos dar algo aversivo para ele. Eu não tô falando para vocês baterem no cachorro de vocês não, hein? Pelo amor de Deus. Mas o que acontece? Assim como ele, nós também com estímulo aversivo, ao sentir, por exemplo, ansiedade, tem taquicardia, fica meio que no sistema de luta e fuga, sente o frio na barriga, eles também sentem quando fazem besteira. Então, nesse sentido, nós somos completamente animais. Nós somos animais racionais, mas nosso corpo ainda não está tão atualizado assim, entendeu? Nosso software não está totalmente ligado com o nosso hardware. Um bom exemplo é quando você vai fazer uma prova e você sente frio na barriga. Frio na barriga normalmente é quando o sangue vai para as extremidades, para você estar pronto para correr, luta e fuga, ou brigar com alguém porque você está em perigo. Até uma pessoa com muita ansiedade, ou seja social ou na hora de fazer uma prova, ela precisa ser treinada, assim como o Nolan, de uma forma que ela absorva que aquilo não é um perigo, ela não está em perigo naquele momento. E assim, nesse sentido, o nosso cérebro é até pior do que o do Nolan, porque às vezes ele interpreta coisas completamente fora de contexto e aí traz sintomas, um monte de coisa que não tem nada a ver com o contexto. Eles pelo menos eles olham, interpretam rapidinho, são coisas simples, básicas. Não é também como o nosso cérebro complexo do jeito que é, né? Mas aí você fica se perguntando como se faz isso? É treino. São técnicas que se utiliza muito no TCC, nesse livro que está aqui atrás do cérebro. E essas técnicas são aplicadas toda vez que um comportamento que te traz algo ruim, faz você sentir mal, você quer tirar da sua vida. Quando esse comportamento, esse sentimento, essa sensação, esse sintoma entra, você entra também com as técnicas da TCC para poder tirar esses sintomas. E não é de uma hora para outra, não vai se enganando. Isso é um treino. Você vai um dia, vai outro, você vai dessensibilizando aquela interpretação do sistema que traz aquele sintoma. Bom, e se você se identificou com o que eu falei aqui, por favor, me diz aqui embaixo, comenta, dá like, compartilha de alguma forma, para ajudar mais pessoas a entender um pouquinho mais sobre o cérebro, sobre a cabeça, sobre o comportamento. Espalhe essa palavra. Bom, e se eu pudesse ser útil para você de alguma forma, tem aqui meu número profissional na bio ou embaixo aqui, em algum lugar você vai encontrar, vai lá,
Me manda mensagem sem compromisso, me fala a sua demanda. Quem sabe eu não posso fazer você andar, caminhar, parar de procrastinar, diminuir a ansiedade, fazer mudar esse quadro que talvez esteja te incomodando um pouco.